Hello, pessoas! Bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Hoje a gente vai fazer o devocional lá de Êxodo 25. Gente, esse capítulo de Êxodo 25, ele tem tanto ensinamento que eu acho que um vídeo vai ser muito pouco para falar dele. Mas eu quero falar exatamente o que Deus falou no meu coração. Deus, ele é assim, igual eu já falei, né, aqui várias vezes. Tudo que eu falo aqui é de acordo com o que o Espírito Santo ministra no meu coração, manda eu falar e eu só tô aqui, eis-me aqui, Senhor, te obedecendo. E nesse capítulo, Deus ministrou algo tão forte no meu coração que ao compartilhar com você, eu tenho certeza que ele vai falar no seu coração também. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, na minha conversão e tudo, tem uns capítulos muito difíceis na Bíblia. São uns capítulos que você olha assim e às vezes você fala, ai, pra que eu preciso saber disso? Tá aqui registrado, mas o que isso vai fazer de diferença na minha vida? Pra que serve isso? E, gente, a Bíblia, só o Espírito Santo é capaz de te explicar as coisas que estão escritas nela. São coisas que só o Espírito entende. E se a gente não tiver o Espírito Santo nos auxiliando ali enquanto estamos lendo a palavra, a gente realmente não vai entender. Porque as coisas do Espírito parecem loucura para nossa carne. Mas ali tem muito ensinamento. E esse capítulo é um capítulo que eu quero te mostrar o quanto de ensinamento tem em coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Êxodo 25, Moisés, ele recebeu instruções do Senhor. No final do capítulo, Deus ele fala assim: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então, eu acredito que com esse último versículo desse capítulo, foi aquele período que Moisés passou 40 dias no monte, só ele e o Senhor. Que foi quando Deus deu várias instruções para ele, inclusive os 10 mandamentos. Só nesse versículo, que é do final do capítulo, a gente já entende que o que o Espírito Santo falou para mim. Tem coisas que Deus só vai te explicar no secreto. Só você e ele, e mais ninguém. Tem coisas que Deus ele quer falar com você quando você estiver ali no momento só você e ele. Então você vai precisar ter períodos com ele. Você vai precisar ter períodos de jejum. Você vai precisar ter períodos que você vai estar ali totalmente resguardado nele. Que foi o que aconteceu com Moisés. Deus falou essas coisas só para Moisés, para mais ninguém. E foi no período que ele estava lá, com ele, no monte. Sem mais ninguém, jejuando, 40 dias e 40 noites. E é um capítulo que Deus, ele dá instrução completa para Moisés sobre o tabernáculo, sobre ofertas, sobre a arca da aliança que foi feita naquela época. O capítulo, ele começa com Deus falando para Moisés: diga ao povo de Israel que me tragam suas ofertas, aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Primeira coisa que Deus fala aqui, ele quer oferta do povo. Sabe aquele momento de generosidade, oferta que tem dentro das igrejas? É sobre isso daqui que Deus está falando. A oferta não é restrita só a isso. Tudo que você for ofertar para o reino do Senhor, desde que seja de coração aberto, Deus vai aceitar. Deus, ele não quer aquela oferta que você tá dando não querendo dar. Aquela oferta que você tá tipo, eu tenho que dar porque eu quero que Deus me retribua isso. Eu tenho que dar porque se eu não der, Deus vai me castigar. Deus, ele não aceita esse tipo de oferta. Deus, ele quer as ofertas do coração, o que você dá de generosidade do seu coração. E isso daqui foi uma instrução para Moisés. Deus, ele falou, eu preciso das ofertas do povo para você fazer o que deve ser feito. E Deus, ele fala que muitas coisas de oferta, ouro, prata, bronze, tecido, peles de carneiro, óleo de oliva, é muita oferta que Deus falou aqui. Você vai aceitar essas ofertas aqui do povo, porque cada uma vai servir para uma coisa. Ou seja, não é só dinheiro que Deus ele olha como oferta. Ele vê outras coisas também. Então, toda vez que você for ofertar, desde que seja de coração, para o Senhor é válido. E depois de Deus falar dessas ofertas, do que Moisés pode aceitar como oferta, ele começa a instruir Moisés de como que ele vai fazer a arca da aliança. O tabernáculo ali, o santuário, que é onde a presença de Deus ia naquela época. E ele instrui Moisés, gente, nos detalhes. O maior ensinamento que Deus me dá aqui, nesse capítulo eu sou um Deus de detalhes. Eu sou um Deus específico. Eu tenho ordem, eu tenho instrução em tudo que eu falo, em tudo que eu faço. Eu sou um Deus de detalhes. Gente, Deus, ele é muito detalhista. Deus, ele é muito estratégico. Deus, ele é muito específico em muitas coisas. Porque aqui, quando você vai lendo,
Deus, ele começa a dar instruções para Moisés de como que ele vai construir a Arca da Aliança. Faça para mim uma arca de madeira, recobre ela de ouro puro. Eu preciso que ela tenha um comprimento de 67,5 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Manda fundir 4 argolas, 2 de um lado, 2 do outro. Passe por dentro das argolas varas que vão ajudar a transportar essa arca. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu vou lhe dar. Então, gente, porque quando a primeira vez que eu li isso daqui, gente, centímetro, tá escrito na Bíblia, abra sua Bíblia e leia. Tá escrito o centímetro certinho que Deus mandou Moisés fazer a arca. Onde tinha que colocar cada arca, o que tinha que fazer, como que tinha que revestir, o que tinha que ter naquela arca. Ele fala para colocar 2 anjos, que são querubins. Ele fala que um tem que ficar de frente pro outro, olhando para a arca, com as asas estendidas. E todo o capítulo, gente, todo o capítulo, Deus fala, faça isso para que tenha isso. Faça isso para que isso vai resultar nisso. Do jeito que Deus tá falando, ele fala tintim por tintim, detalhe por detalhe. O que uma coisa que ele tem que fazer, para que é? Para que outra coisa venha por cima disso e tal, tal, tal. Gente, é muito detalhe. Ele dá instruções da mesa, o que tinha que ficar em cima da mesa. Ele dá instrução sobre o candelabro, a quantidade necessária de ouro para revestir aquele candelabro. Ele fala que mais no finalzinho serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro de seus acessórios. Gente, o capítulo inteiro é de detalhes. E quando eu terminei de ler o capítulo, vou ler de novo o último versículo para vocês, que ele fala: cuide para que tudo que eu falei seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Gente, quando eu terminei de ler esse capítulo, Deus virou para mim e falou assim: tudo que eu mando fazer são em detalhes. Tudo tem um porquê. A quantidade, os milímetros, o tipo de material, até as cores, gente, do tecido. Nesse capítulo, Deus mostrou as cores que era para ser. Para vocês verem que quando Deus ele fala alguma coisa, ele é bem específico. Quando Deus ele te ordena uma coisa, ele não vai falar pra você, faz de qualquer jeito. Não! Ele vai te dar instruções antes. Tudo que você faz pro reino dele, tudo que Deus pede pra você fazer, sempre vai ter uma instrução pra você fazer. Nossa, mas como que eu posso ouvir a Deus? Como que eu vou ter certeza que é ele falando comigo? Lembrando que Moisés estava jejuando, ele estava separado com o Senhor. Então, quando você quer direcionamento mais específico de Deus, ali já é um outro ensinamento pra gente. A gente tem que se separar com o Senhor para poder ouvi-lo. Silenciar a voz do mundo para aumentar a voz de Deus. Quando você for ler um capítulo da Bíblia, às vezes bem específico igual esse, você precisa de madeira tal para construir tal coisa, que tenha tantos centímetros. Quando Salomão também foi construir o templo, mesma coisa, Deus deu todas as instruções para ele. O metro que ia ser de altura do templo, o tipo de madeira que ia usar para o templo, tudo, gente, tudo Deus deu em detalhes. Porque Deus ele faz assim, quando as coisas são para ele, pro reino dele, ele não aceita qualquer oferta, ele não aceita qualquer coisa. Se você tá fazendo as coisas para Deus, lembre que ele não vai aceitar de qualquer maneira. Tem ordem, tem instrução, tem detalhes. Deus, ele é um Deus de detalhes. Se atente a isso na sua vida. Tudo que você for fazer para Deus, faça com excelência. Não estou falando de quantidade de dinheiro, não, eu estou falando você dar o melhor que você tem, porque é isso que Deus espera da gente. Se ele tem o melhor para oferecer para nós, quem somos nós para não dar o melhor que nós temos para ele? Porque é isso que ele espera de nós. Então, a partir de hoje, gente, toda vez que você for reparar, começa a reparar a vida com detalhes mesmo. Porque se Deus fala em detalhes, ele também está nos detalhes. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu tenho um aprendizado diferente. E eu busco trazer esses aprendizados para cá. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha para que mais vídeos meus cheguem até você. Ou que você possa receber vídeos do mesmo teor. Porque pra gente entender Deus é nos detalhes. E quando ele me passou essa mensagem para passar aqui, eu só virei para Deus e falei: uau, Senhor, como o Senhor é magnífico. Como tudo que tá na sua palavra fala conosco. Inclusive as medidas de uma arca que foi construída há décadas e décadas atrás. Há milênios atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Olha só para vocês verem que um ensinamento de mais de 2000 anos atrás, nem sei
né, a época que era isso. Porque só do nascimento de Jesus pra cá tem, né, quase 2000 anos redondos. Imagina naquela época de Moisés. Olha o tanto de ensinamento que a gente tem com coisas que Deus ensinou lá atrás. Pra vocês verem que os ensinamentos de Deus não envelhecem, gente. Os mandamentos, os princípios, tudo que Deus faz pra gente é atemporal. Não envelhece nunca. As instruções dele são verdadeiras, são sérias e funcionam até hoje. A Bíblia é demais. Beijos!